Bom, então hoje a gente está com o Fabrício Meyer aí, né? Nosso amigo, sempre aí frequentando o clube. Ele atua na curadoria do Museu Botânico Municipal, ali no Jardim Botânico. Então, é montanhista desde o ano 2000, né? Ele é doutor em biologia vegetal, né? Então, ele vai trazer um histórico, né, das principais expedições dos botânicos em montanhas aqui, nas montanhas brasileiras, né? Ele vai daí fazer para os botânicos paranaenses, né, que tiveram maior destaque aí. E isso dentro da nossa serra, né, usando o estudo da flora, né, que está contida ali, né. De certa forma, né, são registros, né, que já vêm de muito tempo, através de gravuras, né. Hoje em dia deve estar mais moderno, né. Então a gente sabe que está tudo registrado, né. Toda a nossa vegetação aí, acontecer o que acontecer com o mundo aí mais para frente, né, vamos ter os registros aí, né. E ele vai expor alguns trabalhos das novas gerações dos botânicos, né, e que são montanhistas também, né. E umas descobertas próprias aí que estou bem curioso para ver. Beleza, obrigado, Valeu, valeu. Fabrício. Seja bem-vindo aí, é Então tá contigo, bom. cara. Então assim, pessoal, eu não sei se eu fiz bastante slides assim, então eu meio que me programei para fazer uma apresentação próxima dos 50 minutos. Então, se possível, vocês concordarem assim de fazer as perguntas no final, para não ter interrupção, porque às vezes eu vou me perdendo no tempo e tem bastante coisa para mostrar. A gente não é difícil, a gente quer mostrar bastante coisa e é difícil tirar coisa da apresentação. Na verdade, às vezes dá para até ficar falando horas e horas disso aí, que é um assunto que a gente gosta bastante. Então o título é Botânico nas Montanhas, né? Pensei assim, bom, por que não mostrar os nossos trabalhos aqui, já que a gente também é montanhista, no clube de montanhismo. Eu, assim, eu já tinha recebido um convite um dia, mas eu não tinha feito essa palestra aí. E aí recentemente o Marcelo veio aqui também apresentou, eu me empolguei um pouco com a coisa. Falei, não, eu também vou apresentar uma lá, a gente tem alguma coisa para mostrar, né? É isso aí. Então vamos lá. Então vamos dizer assim, né, que no Brasil colônia praticamente assim não tinha nada de pesquisa aqui. O Brasil era colônia de Portugal. Não tinha universidade, não tinha interesse da coroa, eles só queriam vir aqui explorar recurso mesmo. Mas com a vinda da família real para o Brasil por volta de 1807, aí Rio de Janeiro, que acabou sendo a capital da colônia portuguesa, acabou tendo um pouco mais de atenção, né? E aí também houve a abertura dos portos, a criação das primeiras escolas, universidades, e junto com isso também chegaram os primeiros naturalistas. Beleza, vamos passar o próximo. Então aí, ó, em 1807, o retrato do Dom João VI, ele mesmo já contratou alguns botânicos, zoólogos, porque assim, era um período de iluminismo, até mesmo a própria nobreza assim, europeia tinha muito interesse por história natural. E também o interesse ele tinha uma justificativa, né? As colônias eles queriam saber o que tinha lá. Então eles mandavam muitas vezes os historiadores, os naturalistas, que eram compostos por geólogos, né? Botânicos, zoólogos, para ver o que poderia ter naquela colônia de interesse para ser explorado futuramente, economicamente, a questão da água, como era o relevo daquilo, o que seria bom para ser utilizado. Mas então, a partir desse período aí, com a abertura dos portos, começaram a chegar os primeiros naturalistas. Embora tenha tido um primeiro botânico brasileiro, que é considerado o primeiro botânico brasileiro, que era um mineiro, chamado Frei Veloso. Ele começou a fazer pesquisas sob encomenda do vice-rei do Brasil, Luiz de Vasconcelos de Souza, da flora do Rio de Janeiro. Né? Só que ela demorou muito tempo na preparação dela e ela só foi publicada 39 anos após a finalização disso. Então ele chegou aí para Portugal com todo esse material lá, inclusive boa parte das plantas dele foram perdidas durante a invasão do Napoleão Bonaparte no Império Português. Então não existem mais as plantas que ele coletou, as essicatas. Basicamente o que restou foi a obra e ilustrações.
Então, assim, é muito difícil, às vezes, você reconhecer as plantas com base em ilustrações. Aqui até tem um exemplo de uma boa ilustração, que a gente consegue comparar e olhar a planta ali, mas nada como você pegar uma planta na mão e comparar na lupa e tudo, é diferente. Então, ó, essa aqui até a gente consegue saber que é essa espécie porque é uma das únicas espécies desse gênero que tem flor branca. Então, apesar de ser uma espécie muito antiga, ela é uma espécie válida, porque se tem ilustração a gente consegue reconhecer essa planta. Até hoje, tem muitos pesquisadores que tentam resgatar essas espécies do Veloso. E você vê, esse é um artigo de 2013, mas tem muitos artigos recentes, porque assim, foi o primeiro botânico brasileiro, né? Então o pessoal tenta dar um valor para isso. Mas assim, fora essa primeira flora fluminense, vamos dizer assim que os primeiros naturalistas que chegaram no Brasil, é difícil você ter a idade certinho, assim, se colocar no Google quem foi o primeiro naturalista que veio para o Brasil. Essa informação ela não está assim direta. Então o que a gente sabe é, por exemplo, que o barão de Langsdorff, que era o Georg Heinrich von Langsdorff, que era o cônsul da Rússia no Brasil, ele estava lá no Rio de Janeiro desde mais ou menos 1806. Ele era um cara que já tinha experiência, tinha trabalhado em Portugal, ele falava português, e ele foi cônsul da Rússia no Brasil. Ele adquiriu na região de Magé, que é próximo de Rio de Janeiro, uma fazenda no pé da Serra da Estrela, que é essas ilustrações aqui, ó, das montanhas. E essa fazenda se chamava Fazenda Mandioca. Tem muitas espécies de planta que têm o epíteto mandioquensis, mandiocana, justamente porque foram coletadas as primeiras vezes aqui nesse local. Mas você vê, né, como que é interessante. Eles chegavam, principalmente no Rio de Janeiro, muitos chegavam na Bahia, mas os que chegavam no Rio de Janeiro, o primeiro cenário que eles se deparavam era com as montanhas. E isso chamava muita atenção deles. Então aqui é um esboço do Thomas Ender, que eles andavam com vários também ilustradores, né, porque não existia fotografia. Então eles queriam retratar as paisagens, eles queriam retratar as plantas. Aqui só muitas das espécies, né, como eu estava falando, ou é mandiocana ou estrelense, por quê? Porque foram coletadas a primeira vez nessa Serra da Estrela. Organenses também. Então, assim, ele, durante esse tempo que ele teve aqui no Brasil, ele começou a chamar vários botânicos para cá. Ele recepcionava vários naturalistas que vinham nessa fazenda dele. E ele organizou, durante 1824 a 1829, uma grande expedição pelo Brasil, que foi financiada até por um czar russo. Um dos botânicos que foi de imediato contratado por ele foi o Ludwig Heidel, que foi a ser depois o fundador do primeiro herbário brasileiro, que é o herbário do Museu Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista. Então aqui tem um exemplinho só de uma planta que ele coletou aqui. Vê ali, ó, no rótulo, dá para ver bem pouquinho, mas Rio de Janeiro. Então as primeiras coletas deles eram ao redor do Rio de Janeiro. Muitas das plantas que ele coletou, ele enviava para Berlim, porque ele era alemão. E olha só que fatalidade, na Segunda Guerra o herbário de Berlim ele acabou sendo bombardeado e uma boa parte das plantas dele foram queimadas lá nesse incidente. Por sorte, ele tinha distribuído cópias, que a gente chama duplicatas, né? É como se, quando você vai coletar uma árvore, por exemplo, você coleta a mesma árvore, você tira vários ramos e aí você distribui para outros herbários, justamente para se acontecer alguma coisa, queimar, aquele herbário falir, for comido por bicho, aquela amostra está em outros herbários preservados. E interessante que nessas expedições aí eles sempre levavam ilustradores. Foi por isso que o Rugendas, que é um dos mais famosos, ele veio para cá em 1835. Então assim, olha só que retrato bacana, né? Você consegue ver a floresta virgem, né, mesmo, ó, árvores bem altas, vários estratos, a riqueza de detalhes, né, as raízes das espécies, ó, as plantas, os epífitos, ó, até um palmiteiro aqui você consegue ver, ó, né, bem bonito isso.
também eles vinham com esses ilustradores que retratavam como era a vida dos habitantes aqui, porque era de interesse dos europeus saber como que era essa colônia de Portugal, que até então ninguém ia, né? Então aqui, por exemplo, ó, é uma ilustração das tropas carregando carvão, do Debré, que inclusive é um artista que passou aqui no Paraná também. Aqui, ó, dos indígenas, ó, chefe dos bororenos preparando para ataque, ó, Debré de 1822. Então, assim, a riqueza de detalhes muito grande. Também teve um outro botânico que veio para a expedição do Langsdorff e ele acabou também participando de outras expedições, porque eles eram contratados por serviços temporários, né? E era o Friedrich Sellow. É muito difícil você achar uma foto, uma ilustração, um retrato de Sellow na internet, ou mesmo na fundação que tem lá na Alemanha, tem um site. Porque na época, imagine, né? Só os nobres ou quem tinha mais dinheiro que tinha condição de pagar alguém, um artista, para retratar a pessoa. E aqui no caso é um desenho, um esboço de um outro naturalista que veio aqui para o Brasil, que é o Maximilian Vignette, sei lá, é um príncipe. O cara era cheio da grana na Alemanha, ele era do exército, gostava de história natural. Quando ele soube que o Brasil estava aberto a receber naturalistas, a primeira coisa que ele fez, organizou uma expedição e veio. Então, assim, eu não consegui achar muitos retratos do Sellow, mas ele também desenhava, né? Então, olha só que legal aqui, a gente consegue ver uma anta, os soldados ali, ó, que trabalhavam, os indígenas, os ambientes próximos. E aqui é uma ilustração que retrata justamente o local em que ele veio a falecer. Ele faleceu muito novo, acho que 42 anos, numa expedição ali na divisa entre o Minas Gerais e o Espírito Santo, no Rio Doce. A embarcação dele foi... Eles pegaram um tempo ruim no rio e ele acabou morrendo. Muito, muito novo. Ó, morte durante o naufrágio de sua embarcação na água do Rio Doce, Cachoeira Escura, outubro de 1831, aos 42 anos. Então, assim, o resultado dessas expedições deles foram bem interessantes, porque, imagine, né, eles estavam nadando de braçada, assim, chegavam num lugar que ninguém tinha vindo, tudo era novo. Então, eles já levavam as plantas e sabiam que alguém ia descrever isso na Europa. Muito provavelmente. Então, olha aqui, essa é uma planta, no caso, que homenageia um gênero, né, Langsdorffia, que homenageia o Barão de Langsdorff, pelo Március. É bem interessante que isso aqui nem parece uma planta, né? Parece um fungo, outra coisa, sei lá. Mas é uma planta que é parasita de raízes e ela não tem folhas verdes, então ela não faz fotossíntese ou faz muito pouco. Ela parasita a raiz de outras plantas, ó. Aqui a ilustração. Também aqui é só mostrando o Riedel, né? Ó, tem várias espécies que homenageiam eles, assim, se você colocar lá numa base de dados Riedeliana ou Langsdorff, muitas espécies que homenageiam eles, porque eles foram os primeiros coletores e aquelas plantas foram descritas a partir das coletas deles. Aqui também, homenageando o Sellow, aquele que morreu na Cachoeira do Rio Doce, é uma espécie que a gente tem aqui em Curitiba, que é a do Planalto, que é um tipo de quaresmeira, a Pleroma sellovianum. Ela geralmente abre branquinha, a flor assim, e aos poucos vai se tornando roxa. Ela dá muita florada na época da quaresma, por isso que tem esse nome de quaresmeira. Mas é um nome assim atribuído a várias plantas desse grupo também. Aqui mostrando o Maximian Zubinhal, sei lá, nem sei pronunciar isso, mas olha só que interessante, eles vinham para cá e não era só para coletar planta, né? Geralmente dentro de cada equipe tinha alguém que se responsabilizava mais ou por coletar planta, ou ser mais da parte da zoologia, o outro gostava de astronomia, ou enfim. Mas assim, ó, o príncipe Nilviede, ele veio aqui, ó, coletando, matava os bichos mesmo e levava para tombar no museu, né? Aquela ilustração que a gente viu no slide anterior era dele, ele era um cara que pintava mesmo, assim, e retratava muitas coisas. E ele também acabou vindo para cá por conta da expedição do Langsdorff. Ele chegou lá na Fazenda Mandioca, fez uma campanha e depois partiu para outros lugares. Aqui, ó, aqui também são desenhos dele, ó, eles retratavam muito os índios. Ó. E essa aqui é uma que eu achei legal, que é a fisionomia de 4 botocudos com cabeça de múmia. Sei lá, né?
É o tipo do corte do cabelo, acho que ele chamava assim. Ó. Uma expedição de bastante destaque, assim, que todo mundo lembra, é a do Spix e do Marcius, né? Então aqui achei legal porque mostra assim um dos desenhos, assim, eles entrando na floresta e se encantando com essa riqueza muito grande, ó. Água, muitas florestas, muitas palmeiras, uma quantidade de pistas muito grande, era uma coisa que eles não tinham visto em outros lugares, né, no ambiente deles. E essa expedição do Spix e do Marcius, ela ocorreu em 1817, até antes que a do Barão de Langsdorff. Eles chegaram no Brasil, né, esse botânico, o Marcius, e o Spix, em nome da Real Academia de Ciências de Munique, em missão oficial do rei da Baviera. Então, na época, a Leopoldina ia se casar com o Dom Pedro I. E aí, junto com ela, quando ela veio da Áustria, veio toda uma comitiva de cientistas, todas aquelas pessoas que acompanhavam o imperador da época, a princesa, né? E junto com elas vieram esses dois cientistas de origem alemã. Os dois eram médicos, na verdade, né? Então aqui, ó, à esquerda está o Marcius, que era o cara da expedição que tinha um maior interesse sobre plantas, mas lógico, ele também, inclusive ele desenhava, vou mostrar alguns desenhos, ele desenhava muito bem, e tinha também o Spix, que era da parte de zoologia. E eles fizeram basicamente grande parte da viagem junto. A hora que eles foram lá para a Amazônia, lá em cima, é que eles se dividiram a expedição, porque um queria ir para o Rio Negro, outro queria ir para um outro rio. Eles acabaram até brigando, pouco assim, nada demais, voltaram a ser amigos, mas eles voltaram. O Spix, inclusive, quando voltou dessa expedição, ele estava muito doente, muito doente. Na época eles não sabiam o que é e hoje eles acham que era malária, que é muito possível, né? Que é muito comum na Amazônia. O Marcius ainda passou um pouco mal, mas como ele era mais novo, ele sobreviveu. E aí ele voltou com muito material do Brasil, imagine. Eles fizeram umas expedições muito longas e viajaram em vários lugares. Então, eles pegavam esses materiais, retornavam e aí eles iam começar a estudar esse material para produzir as obras que eles tinham, aquilo que eles tinham observado, né? Então, assim, ó, né, só... Eles também chegaram no Rio de Janeiro e as primeiras paisagens que eles viram eram essas, né? Então, aqui, ó, selva no Monte Corcovado, né? Então, isso aqui foi retirado da Flora Brasiliensis, tá? São pranchas dos ambientes que eles encontraram no primeiro, acho que, volume, que são as pranchas dos habitats que eles passaram. Então, tem muitas ilustrações muito bonitas da Amazônia, dos Campos Gerais, do Cerrado, da floresta, da Mata Atlântica, né? Eles queriam mostrar isso, né? Olha lá, que interessante aqui, ó, o dedo de Deus, isso está na Flora Brasiliensis, tá? E aqui eles, na expedição, então eles chegavam aqui e se admiravam, falavam, nossa, olha só, estamos nos Alpes tropicais aqui, né? Ó, aqui inclusive a gente consegue ver algumas montanhas, olha lá, o cabeça de peixe, ó. Aqui não sei se é o escalavrado, talvez. Dedo de Nossa Senhora, esse aqui, ó. Esse aqui é o dedo de peixe, ó, cabeça de peixe. Isso aqui parece até a papuda, um desses dois aqui, ó. Então, assim, ó, muitas espécies, se você colocar numa base de dados organense, você vai ver que muitas espécies têm esse pito. Por quê? Eles coletaram lá na Serra dos Órgãos, a primeira vez, vamos dar o nome de organense. Só que, na verdade, a planta, eles não tinham esse conhecimento na época. As plantas, às vezes, não ocorriam só lá, elas corriam ao longo de vários locais. Inclusive, essa aqui é uma planta que eu fotografei ali no Marumbi, que é o Macmeia organense, que ela foi a primeira vez descrita lá da Serra dos Órgãos. Olha só que legal esse aqui da visão lá de cima do Morro do Corcovado, ó, que você consegue ver todas as montanhas e a costa. E aqui na apresentação não aparece muito boa a definição, mas você consegue baixar isso em alta resolução lá no site da Flora Brasiliensis. É lógico que eles não ficaram só nas montanhas e da Serra do Mar, né? Inclusive eles iam muito para Minas Gerais por esses caminhos, né? Então aqui só mostrando, ó, por exemplo, aqui é da província de Minas, ó, as serras aqui. Aqui tem mais uma ó, lá do Itacolomi, que fica em Ouro Preto, na época era Vila Rica, né? É um lugar também que era do caminho imperial, eles passavam muito ali.
Essa aqui eu acho bem legal de mostrar, porque olha só a riqueza de detalhes que eles desenharam isso aqui, ó. Parece que quem é botânico aqui consegue até reconhecer algumas espécies, né? Alguns gêneros. E assim, é como se você estivesse numa mata mesmo, de verdade. E é interessante que muitas das ilustrações dele sempre tem alguma coisinha escondida, é só você procurar, assim. Às vezes tem sempre aparece o Márcio, nunca de frente, ele está sempre escondidinho, aparecem os personagens que ajudavam eles, escravos ou índios, nas atividades de coleta. Aqui também, olha só que bonita a representação. Aqui, ó, dá até, será que não é um Anthurium pentaphyllum? Né? A gente começa, né, nossa, muito real mesmo. Bem bacana, eu acho, assim, impressionante essa. Ó, aqui também, ó, aqui na região já de Ubatuba, ó, atravessando um córregozinho lá, o ajudante estava coletando, provavelmente um escravo aqui, lá na frente, cavalinho. Mas olha só que a árvore que perfeita, né, as bromélias, tudo. Nossa, muito bonito. E também não eram só as paisagens bonitas, né? Lógico, aqui eles talvez até retrataram para ser bonito, mas assim, muitas dessas ilustrações, elas retratavam já o cotidiano, né? O que existia. Por exemplo, ó, você vê, plantação de banana já tem muito tempo no Brasil, não é de hoje, né? Então, assim, todo esse material que o Márcio coletou, e o Spix também, né, um pouco, porque ele era zoólogo, mas alguma coisa de planta ele deve ter coletado em parceria com o Márcio. Depois de recolher muito material e de outros coletores também, que já tinham passado pelo Brasil e que estavam nas principais coleções da Europa, e ele decidiu fazer um primeiro compêndio da flora brasileira. Esse trabalho aí está publicado em diversos anos, em diversos volumes, né? Mas é assim, por volta de 1880 para frente é que foi publicada essa obra. E até hoje ela é uma fonte de consulta muito importante, porque boa parte das espécies foram descritas nessas obras. Quando a gente quer saber o que realmente se trata de uma espécie, a gente tem que ir lá na descrição dela, ver qual que é o material que ele indicou, ir no herbário, conferir, ver como é a descrição, as chaves, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então assim, ó, por exemplo, esse aqui foi um cara, né, o Feltz conhece bem, porque ele também estuda a mesma família que eu, que é o Conhô. Então assim, o Márcio sabia que o Conhô era um dos maiores especialistas da época em Melastomatácea, que é uma família de plantas que tem muitas espécies, é difícil. E aí ele falou, não, seguinte, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso, eu vou mandar para um especialista e ele vai escrever o capítulo de uma determinada família. Então assim, esse aqui era um belga, né? Ele nem chegou a vir para o Brasil, ou se veio, foi muito rápido, mas não foi um coletor, coisa assim. E aí ele fez Melastomatácea, que é uma família muito grande, mas ele fez também Curcubitácea, que é a família do chuchu, mas que a gente tem muitas espécies da Mata Atlântica, daqueles pequenininhos selvagens. As Melastomatáceas aqui, ó, que é uma família muito bonita e muito numerosa, está entre as famílias mais ricas da flora do Brasil, talvez as top 20 famílias, Melastomatácea está lá. E ainda não cansado de fazer essa grandiosidade toda, ele foi lá e fez as orquídeas ainda, né? Que é talvez a família, as famílias mais ricas no Brasil, eu acho que são Orquidácea e Asterácea. E é uma coisa muito complicada, porque você tem orquídeas grandes, mas você tem orquídeas muito pequenininhas e que são muito difíceis de diferenciar. E na época, sem o cara vir aqui, ele pegava tudo aquilo na lupa. O equipamento que a gente utiliza hoje é muito mais avançado, né? Imagina, ele fazia uma lupinha com luz de vela ali e tal. E ele ainda fez orquídea, né? Então o cara era fera. Então assim, existiam os caras que coletavam as plantas, mas que também estudavam e conheciam de maneira abrangente. E existiam os especialistas que nem muito sempre iam para campo. Eles iam às vezes, quando era possível, no caso aqui era o Brasil, era muito longe, mas eles eram os caras que tinham visto todos esses materiais que estavam em herbários europeus. Então ele podia dizer com autoridade, ó, isso não é isso. Porque eu comparei, eu abri a flor, essa tem um jeito, essa é diferente. Embora o material, depois de seco, perca a cor, né? Antigamente também não tinha fotografia. Hoje em dia até o pessoal já fotografa, tira ali, já tira o celular e fotografa a planta. Então aqui, ó, por exemplo, aqui são as chaves, né? Ó. A obra é toda em latim. Então quem quiser ir para a botânica, infelizmente tem que
Se não sabe, a gente não sabe. Eu não sei falar em latim, né? Mas a gente consegue decifrar isso. Com o tempo, assim, de tanto usar, inclusive quando eu uso a mesma obra, eu já sei o que o autor quer dizer aquilo em latim. Né? E aí as chaves, elas são separadas por grupos de espécies. Daí você vem aqui ver, a folha é elíptica. Não, a folha é estreita. Então eu vou para esse passo. Desse passo você vai indo, vai indo, vai indo até você chegar no nome da espécie. As descrições também aqui, ó, né, ó, são todas em latim. Aqui está uma parte da descrição que é só a parte morfológica, em que ele descreve como é a forma da planta. A flor, ela tem a pétala arredondada ou a pétala aguda, mas tinha também uma parte da descrição que mostra só as medidas da planta. Inclusive, às vezes precisa tirar uma medida para saber se é aquela espécie. Quando uma tem uma estrutura muito grande, às vezes uma pequena, isso acaba separando grupos. Assim, o Martins é um cara excepcional. Quando ele voltou dessas expedições para o Brasil e começou a mostrar a obra dele, ele era um cara muito respeitado lá na Europa. E assim, ele tinha esse respeito porque ele merecia mesmo, porque além de ser o organizador da Flora Brasiliensis até o final, ele gostava muito de palmeira. Assim, ele era um cara que era coletor, mas ele também era um especialista em palmeiras. E ele acabou fazendo uma obra de palmeiras bem completa na época. Que ele, ó, inclusive, esses são desenhos dele, tá? Ó, em colorido, assim, com pranchas, muitas delas comparativas, que você pode colocar uma espécie uma do lado do outro, e com uma riqueza de detalhes muito grande. Aqui ó, são as estruturas, ó. Muito legal mesmo. As pranchas dele também são muito bonitas. E ele tinha um diferencial que ele também fazia os desenhos das plantas no ambiente, né? Que é uma inovação para a época, assim. Ele, ó, essa planta aqui, ó, ele desenhava o ambiente dela, ó. Essa aqui, pelo jeito, ó, parece ali, ó, tem araucária aqui, ó, deve ser ali pela região de Campos do Jordão, não sei, talvez, né? Então, assim, o taxonomista é esse cara ali, tem os coletores, mas o taxonomista é o cara que ele vai pegar essas coisas, que eu posso até pensar que, pô, será que, ó, se eu vejo, ó, tá vendo, esse tem esse tamanho, esse tem esse e esse maior, seria isso aqui uma gradação? A planta varia tudo isso ou isso aqui são coisas independentes? Então essa aí que é a pergunta desses especialistas em plantas, né? Uma curiosidade, foi um botânico que abriu a primeira trilha para a Pedra do Sino no Rio de Janeiro. Você vê lá. Então, comprovando aí que os botânicos sempre tiveram no meio do mato e eram montanhistas, embora não usavam essa palavra, mas foi o George Gardner, que foi um botânico. Aqui ó, dá para ver até o abrigo da Pedra do Sino, aqui é a Pedra do Sino. Foi o George Gardner, que é um botânico que veio para cá também. Inclusive essa notícia que eu tirei lá do site da Alta Montanha, e depois fui pesquisar, realmente é isso. Ele tinha interesse em coletar plantas aqui e ver se não tinha algo diferente naquela formação rochosa, e ele foi o cara que abriu a primeira trilha. Não por acaso ele fez coletas lá nesse lugar, trouxe as amostras e acabou sendo homenageado com uma espécie. Hoje em dia essa espécie ela mudou o nome. Mas ó, ela chegou a ser, ele é autor da espécie, a Pleroma equinatum, e ele chegou a ser homenageado pela mesma espécie que ele descreveu por um outro autor. Ó, tá vendo? Ó, Tiburtina gardneriana. Mas a que tem prioridade mesmo é a planta que ele publicou aqui, ó, Gardner. Outra coisa interessante é que a própria princesa Isabel mesmo, ela tinha interesse por montanhas, ela tinha interesse pela ciência, e algumas vezes ela acabou subindo lá na região de Itatiaia, que na época nem era um parque nacional, era uma região, tinha uma fazenda, eles gostavam de ir lá para coletar plantas mesmo. E ela chegou a fazer isso algumas vezes. E ela foi e coletou essas plantas junto com outro botânico, que eu já vou mostrar mais para frente, e ela fez uma coleção que é plantas colhidas no Itatiaia em julho de 1872. Encadernou isso e mandou na época, o imperador francês como um presente, né? Porque ela era casada com um Conde Deu, que era um francês. Então ela uma vez foi lá visitar, né? Levou um presentinho. Bom, esse presentinho está até hoje lá no Museu de Paris.
são as coletas da Princesa Isabel. É bem legal isso, né? Ela foi em companhia desse cara aqui, que é o Glasiot, que era um botânico que tinha sido contratado pela corte também, mas ele tinha principalmente o papel também de paisagismo. Assim, eu me lembro que o Dom João VI, ele foi o cara que fundou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e na época não tinha esse nome, ele era um outro parque lá, que era uma área meio abandonada, e ele chamou o Glasiot justamente para revitalizar essas áreas, ó, o tal do Campo de Santana e o Parque da Aclimação. Então essas obras aqui, ó, bem bonitas, paisagistas, são tudo obras do Glasiot, que além de botânico, ele tinha muito essa questão de montar paisagens. Aqui conta, né, a história dessa foto aqui, que foi um Deus nos acuda para fazer o pessoal amontoar essas pedras aqui e fixar essas pedras. Né? Mas olha só que bonito, né, o jardim. Sem dúvida, um dos maiores também naturalistas que tiveram aqui, passaram no Paraná, foi o Augusto Saint-Hilaire. Né? Todo mundo já ouviu falar da história dele. Ele veio em 1816, na época da missão do Conde de Luxemburgo, que era o embaixador da França, junto a Portugal. E foi financiada essa viagem pelo rei Luís XVIII. Bom, ele já veio para cá meio que a mando de alguém já com interesse, né? Que teve um caráter político para solucionar problemas de fronteira entre a Guiana Francesa com o governo português. Naquela época eles ainda estavam brigando aonde é o território e tal. E ele veio nessa primeira... Então assim, ele fez ele viajou muito no Brasil. Daqui a pouco eu já vou mostrar no slide aqui. E ele fez relatórios muito completos das viagens dele. Todo dia ele ia lá, ele falava, hoje eu passei por tal lugar, coletei a planta número tal, o papagaio número tal, que está no museu tal. Então, quer dizer, se você pegar o livro dele, você for lá no Museu de Paris, você quer saber qual que é a planta que ele coletou lá no Rio do Funil, em Jaguaraíva. Muito provavelmente, se você pegar o número que está lá, se for na coleção, você vai achar exatamente o que ele está dizendo lá. Então, assim, é um roteiro bem detalhado, é um dos naturalistas mais detalhistas que tinha. Ele, além de botânico, ele também fez muitas coletas de animais, pássaros, inclusive alguns pássaros que estão empalhados no Museu de Paris foram coletados aqui em Paranaguá quando ele passou, de algumas espécies, se não me engano é o biguá, tem uma espécie lá. Então esse aqui, ó, saiu na obra dele, era o ajudante dele, o índio Firmiano, né? Era um dos ajudantes dele. E eles tinham vários problemas durante as viagens, as mulas saíam correndo com as coletas de planta, molhavam tudo, as plantas, eles perdiam o álcool, não tinha como secar a planta, passavam um dia sem ver ninguém, porque imagine, de uma cidade, uma capitania até outra, às vezes viajavam semanas e semanas, daí eles chegavam no lugar, tinha um pouso melhor, tinha alguém que ofertava uma comida melhor. Então ele passou durante muitos anos viajando no Brasil. Então, só para vocês terem ideia, ele foi no Rio de Janeiro, ele fez viagens. Aqui tem mais ou menos os itinerários com as datas, tá? Ele passou pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, que na época era a segunda comarca do estado de São Paulo. Então, se você quiser achar os relatos dele do Paraná, você tem que vir na viagem de São Paulo e Santa Catarina. Tá lá o Paraná como segunda comarca. E até mesmo no Rio Grande do Sul. Ele chegou até a descer o Uruguai, província Cisplatina e outros lugares também. Vou voltar aqui só para mostrar, ó, alguns dos locais principais que ele passou, lógico, que foram muito mais municípios. Né? Na época, os municípios eram bem maiores, né? Então, em Jaguaraíva, ali ele passou na Fazenda Jaguaraíva, Fazenda Caxambu, Fazenda Fortaleza. Ele passou na região de Castro, que provavelmente hoje tem parte do território de Tibagi, que ele passou no Guartelá. Campo Largo, Curitiba. Na época, eles escreviam Curitiba com Y ainda. Paranaguá e Guaratuba. Na verdade, ele passou também em Morretes, só que muito provavelmente Morretes devia ser aqui dentro do município de Paranaguá, porque não existe essa informação. E o Saint-Hilaire, ele fez o caminho do Itupava. É bem legal o relato dele, ele fala tanto que ele sofreu, imagine passar com as mulas, um monte de coleta, sofrendo com mosquito, um cara todo europeu, branquinho, não estava acostumado. Lógico que depois da viagem ele foi se acostumando, né? Mas assim, ele passou aqui nessa região e coletou plantas. E essas plantas estão arquivadas. Ele passou aqui no Marumbi. Inclusive, ele relatava que na época essa montanha era chamada Montanha Azul, que é a
Muita gente fala, né, o Morro Azul e tal. Na época era o nome do Manumbi, era esse. Foi ele, para quem gosta de tomar um chimarrão, que descreveu primeiro a erva mate. Inclusive, esse aqui é o material que a gente chama o tipos, né? Quando ele descreve, ele designa uma coleta para ser o referencial daquela espécie. E ela foi coletada em Curitiba. Apesar dessa planta correr até o Paraguai, ele colocou o nome Ilex paraguaiensis, o tipos é de Curitiba. Foi coletada aqui na nossa cidade. Aqui é uma ilustração dele já mais velhinho, que é clássica. Mas assim, além de toda essa descrição botânica do povo, tudo, ele ainda fazia censo. Olha só, ele chegava nas vilas, ele falava quantas mulheres livres, quantos mulatos, quantos negros, escravos, crioulos, africanos. Ele fez um relatório muito preciso das coisas. Assim. Imagine o tanto de informação que não foi levada para a França a partir do Saint-Hilaire, né? Então, assim, pela importância dele, ele tem até uma página, que é o Herbário Virtual do Saint-Hilaire, em que você consegue acessar as cardenetas de campo dele. Por exemplo, eu estou estudando uma planta do Saint-Hilaire lá no herbário, eu quero saber, pelo número, onde que ele estava, mais detalhes dessa planta, você pode chegar aqui e baixar essas cadernetas de campo dele. Opa! Não está mais acendendo aqui. Beleza. Bom, já no século XX, né, vou passar um pouco mais para frente, eu vou falar de um naturalista importante que esteve no Paraná, que é o Duzen. Então o Duzen foi o seguinte, ele chegou em 1901 no Brasil, ele era sueco, ele foi contratado pelo Museu Nacional, a priori. Aí. Tá. Aí o seguinte, olha só, nesse tempo que ele foi contratado, ele foi e fez várias coletas no Itatiaia, inclusive ele fez um dos trabalhos mais clássicos que tem do Itatiaia, dos primeiros, né, que é esse aqui, ó, Contribuições para a Flora do Itatiaia, parte 1, em que ele faz lá listas de espécies, ele mostra diversas espécies que ele descreveu novas, inclusive essa aqui, a Passiflora uleana, é uma espécie que foi descrita para um outro botânico, Ernesto Ulli, em homenagem, que é um botânico que veio, inclusive, aqui quando foi a colônia da Dona Francisca, né? Ele chegou em Joinville primeiro, mas depois já foi contratado pelo Museu Nacional. Inclusive, no final da vida dele, ele acabou trabalhando muito na Amazônia. Mas ele também acabou coletando nessas regiões do Rio de Janeiro, Itatiaia e tudo mais. Então, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, foi uma espécie nova que ele descreveu lá, o Bops itatiae, do Zen. Olha lá, ó. E ele já fazia umas ilustrações também, para ajudar a identificar. Inclusive, é uma espécie ameaçada, aquela ali. Ó, essa aqui também é uma espécie que ele descreveu de lá, que tem o epíteto itatiaensis, né, do Duzen. E aqui outras espécies que ele encontrou por lá. Interessante que essa prancha também não é tão detalhada, mas às vezes ela te ajuda bastante a identificar a planta. Olha só, né? Você olha aqui, se bate ali, você fala, nossa, como não tem muitas espécies desse grupo, a gente sabe que é essa aí. Então, assim, daí depois de trabalhar no Rio, em 1903, em novembro, ele veio ao Paraná. E grande parte ele aproveitava muito as ferrovias, os locais, e ele ficava em vagões, encaixava esse vagão num trilho, ia até um outro lugar, e ele parava perto desses lugares e coletou muita coisa. Inclusive, foi por isso que ele acabou indo coletar no Manumbi, né? E em vários outros lugares também. Então, aqui embaixo, eu tirei isso aqui de um artigo da Rodriguesa, que é bem recente, que fala do herbário dos suecos que vieram para o Brasil. Então, algumas das plantas que eles coletaram, aqui, ó, a sininja, essa aqui é uma orquídea, ó, uma outra, acho que uma iridácea, uma austromidácea, não sei. Aí, teve a primeira expedição entre 1903 e 1904, uma segunda entre 1908 e 1912 e outra entre 1913 e 1916. Fato interessante é esse aqui, ó. Por exemplo, a primeira expedição científica, a gente suspeita que é isso. Pode ser que isso mude, que eu acho algum coletor que coletou antes do Manumbi. Mas assim, a primeira expedição de botânicos ao Manumbi foi uma expedição do Duzen, em que ele coletou lá em cima, ó, Serra do Mar, no Monte Manumbi, tal, tantos mil pés, ó.
que era essa espécie aqui, que era a Tibuquina setosiciliatum, e que a gente acabou fazendo a transferência para o gênero correto mais recentemente. Interessante é que essa planta, quando ela foi por herbário, ela foi montada com uma outra espécie que é muito parecida com ela, só que é diferente. E aí um autor sinonimizou. Aí, estudando bem a descrição, vendo as plantas, indo nos lugares, eu percebi que na verdade existia uma mistura de materiais. Tinham colocado duas escatas diferentes na mesma papelão, assim. E aí a descrição era baseada exatamente nessa plantinha aqui, ó. Quem já foi ali pro Pico Paraná, o Marumbi, já deve ter visto. Está muito perto de pedra, assim, elas são bem baixinhas e com essa flor muito bonita. E aí a gente, vamos supor assim, ressuscitou essa espécie aí que estava sendo sinonimizada. É uma espécie muito bacana, muito bonita. Olha lá aqui, ó. Serra Monte Marumbi. Sei lá quantos mil, aqui não é 6.000 metros, né? Deve ser em pé, sei lá. Cerca de 1.000 metros a Serra do Mar. E aqui, ó, 13 de fevereiro de 1904. Só que assim, você vê, né? Era espécie nova. Aí, não contente, na mesma data, ó, 13 de fevereiro, ele coletou uma outra planta que veio a ser uma espécie nova também, que homenagearam ele, que é a Tibuquina do Zene, que é uma espécie mais incomum, com essas pétalas brancas aqui. Inclusive, ela tem ali no Marumbi, né? Ela foi coletada lá, mas tem bastante aqui na região do Vale do Ribeira. Ali no Itupava, antes de chegar na Casa do Ipiranga, tem uma parte aberta ali, eu já vi um indivíduo dela. A gente até quer coletar semente, que é uma planta bacana para cultivar, chama bastante atenção. São raras assim as tibuquinas que ficam com a flor branca sempre, sem mudar de cor. Então assim, outro cara que eu gosto de mostrar, que para mim eu acho bem legal, porque ele era caprichoso demais, foi o Günther Tesman, que era também um alemão. Ele tinha passado em expedições em Peru, Bolívia, em vários lugares. Ele era etnólogo, antropólogo, era um cara assim muito inteligente. E aí, em 1947, ele estava no Brasil e ele foi convidado para trabalhar no Museu Paranaense, que é o terceiro museu de história natural mais antigo do Brasil. Ficava aqui no centro de Curitiba. Então, assim, interessante é que ele coletava e, como ele sabia que ia perder a cor, ele desenhava a aquarela. Então, essas essicatas aqui, elas estão guardadas hoje. Elas eram a coleção do Museu Paranaense, que foi depois transferida para o Herbário Pecal do Zen, que era ali no Museu da Capão da Embuia, que depois ficou meio perdido lá, e sem ninguém para cuidar, eles não queriam mais, eles transferiram para o MBM. Mas você vê aqui, ó, que a beleza dos cartões são muito bonitos. Olha lá. Essa aqui é uma bromélia bem típica na Serra, alguns já devem estar reconhecendo. Visincurvata. Essa aqui é a Pleroma caiçara, olha só o cartão que bonito, aquarela. Essa aqui era uma planta que estava sendo confundida as identificações, e mais posteriormente eu acabei descrevendo como nova. É uma planta aqui da Serra até bem interessante, porque é uma árvore, né? Chama muita atenção ninguém ter se tocado para isso tão antes, né? Ó, outros exemplos aqui, ó, Mandeville, ó, os desenhos, muito bonito. Então, né? Então, assim, o Museu Paranaense estava começando a formar essa geração de história natural de paranaenses, né? Aqui no caso a gente vê, ó, em 1943, na sede do Museu Paranaense, esse aqui que é o professor Rubens Braga, que na verdade era farmacêutico e foi um dos fundadores do curso de farmácia da Federal e fundador do herbário da Universidade Federal, que é o PCB. Esse aqui era o aluno dele, que é o Hermógenes, que veio a se tornar um dos maiores especialistas em diatomáceas e que foi o fundador do curso de pós-graduação em botânica lá da Federal, e que eu, Rafael, cursamos. Esse aqui, o Ayrton de Matos também, que era um botânico, e aqui o Gert Hattbach, que é o cara que eu vou falar um pouco mais, que ele começou trabalhando na seção de zoologia, mas mais tarde ele ia se tornar talvez um dos botânicos assim, generalistas que conhece mais a flora do Brasil, que mais coletou plantas. Vamos dizer assim, ele é considerado o maior coletor brasileiro de plantas, aqui de Curitiba, né? Legal isso pra gente, né? Poderia ser do Rio de Janeiro, lá que já sempre teve o Jardim Botânico e tal.
ele chegou a coletar mais de 80 mil plantas. Essa foto aqui, ó, é aqui ele em São Luís do Purunã. E aqui lá dentro da coleção do MBM. As plantas elas ficam guardadas dentro de latas com naftalina. Os bichos não comem as plantas. Porque se você deixar lá, começa a dar traça, tem um besourinho que come. Então elas ficam todas guardadas, assim, arquivadas no sistema de classificação, por ordem alfabética. E aí uma foto dele. Então olha só como ele foi tão importante, ele era um grande coletor que os caras vinham para cá, quem era especialista em planta, botânico, gringo, chegava aqui no museu e falava, nossa, não acredito que esses caras daqui têm uma coleção dessa. Como é que pode, cara? Né? Tanto é que foi até editado um livro de capins do Hatchback, né, paranaenses, por essa especialista aqui, ó, lá do Jardim Botânico Kew, em Londres. Que é um fato interessante, o Gert, ainda em Morretes, ali muito novo, coletando o Burlemax, planta para jardinagem. E assim, ele coletou até o ano de 2007. Eu procurei um pouco dessas informações, porque eu não me lembro muito. Nos bancos de dados, assim, que eu achei de mais antigo, das coletas dele são essas, assim, e é um número maior que 80 mil. Então assim, ó, você vê, ó, até o final da vida ele estava lá. Chegava ao final do dia, coletava as plantas, pegava o papelzinho, etiquetar, essa é tal, de onde veio. E isso dá trabalho no final do dia. Bom, o Gert formou uma geração de outros coletores botânicos, né? Ele não conseguia fazer todo o trabalho sozinho. Então ele montou uma equipe. Esses aqui já estão com certa idade, são senhorzinhos hoje em dia. Mas essa aqui, ó, por exemplo, é uma ocasião que a rapaziada, a equipe do Gert estava lá na Serra Quiriri. Então esse aqui é o Joel, esse aqui era o motorista na ocasião, não me lembro o nome. O Heraldo, que continua trabalhando até hoje no Jardim, e Juarez, que acabou se aposentando recentemente. Olha lá aqui o Juarez, o Osmar também. Não sei, tem muita gente que conhecia o Osmar, que uma época ele chegou a ser o curador da coleção. Ele chegou até a cursar biologia lá na Federal, mas era um botânico que conhecia bastante planta também. Olha lá quanta planta ali prensada no meio. E assim, ó, a Universidade Federal do Paraná, o Departamento de Botânica, mesmo os professores que já eram doutor, eles falavam, cara, eu tenho que colar nesse cara aí, porque ele é o maior coletor, e aprendendo muito com ele também. E assim, desde o começo, o curso de Botânica da Federal já ia na bota do Gert e fazendo coletas juntos. Esse aqui, no caso, é o professor Armando Serve, já falecido também, que foi um dos maiores especialistas do Brasil em maracujá. Foi meu professor também. E assim, depois das coletas, ninguém é de ferro, eles gostavam de tomar uma cervejinha, né? Então aqui, ó, também o professor Olavo, o Gert e o Armando aqui, ó. Parece o Chuck Norris, né? Botar uma roupa de karatê nele ali. Assim, fato interessante é que também não foi só homens, né, que coletaram. As mulheres, hoje tem bastante mulher na botânica, trabalhando, fazendo pós-graduação, mas naquela época era muito pouca gente que se voltava, e as mulheres eram, tinham poucas mulheres. Mas assim, ó, se destaca aqui no Paraná a Luísa Tereza Dombrowski, que é, acho que a mulher que chegou a mais coletar plantas aqui do estado, né. São mais de 10 mil coletas. É bastante coisa, não é fácil coletar 10 mil plantas. Eu ainda não cheguei nesse número. Outra coisa interessante, isso aqui eu tirei do livro do Farofa, tá? Desculpe não citar o crédito aqui, que ficou meio apurado para fazer as referências no final. Mas esse aqui são os marumbinistas antigos, né? E existia aqui ó, um professor de botânica, que era do departamento de agronomia, que era o Noboro Imagiri, o famoso Lanterna. Então aqui, ó. Ele também tem várias amostras dele, de plantas que ele coletou na serra. Então você vê, né, os montanhistas sempre também tiveram um gosto pela botânica. Ó, aqui é uma foto também, está no livro Farofa dos antigos, lá em cima, lá provavelmente ele é esse aqui. Junto com outros antigos do CMC. Então assim, ó, até o professor tinha uma certa relação com o Gert, eles tinham uma certa amizade, né? Porque assim... O Gert também tinha tios dele, parentes que eram montanhistas. Acho que o Gert já chegou aí várias vezes no Marumbi e provavelmente ia ter conversado com eles. Isso aqui foi durante uma homenagem que o Gert estava recebendo, o professor foi lá prestigiar ele. Então assim, o professor mesmo, que apesar de não ser um taxonomista, ele era agrônomo, ele era um cara que conhecia muito de planta, ele adorava pintar orquídeas, né? Então assim,
sempre a montanha e os botânicos sempre tiveram meio uma relação. Ó, essa aqui é aquela orquídea do slide anterior. Provavelmente essa aqui, ó, que ele pintou ali, que é uma planta que tem muito aqui na serra, é bem comum. É uma orquídea bem cheirosa, né? Tá florida agora, não sei, provavelmente. Ó, aqui, ó, o livro da vida do Erving Grogger já mostra ele ali na capa uma planta. Quer dizer, ele gostava muito de orquídea, né? Ele gostava demais. Essa aqui é uma Pistechia bulbosa, provavelmente, eu imagino. Essa aqui, ó, porque é uma planta que tem muito em altitude, assim, também. Então, assim, ó, aí mostra uma foto do curso de pós-graduação em botânica e a relação que começou a ter. O professor Armando começou a trazer outros botânicos para cá, para dar curso, ir coletar junto. E todas essas amostras estão lá guardadas. Por exemplo, pode ser que daqui um dia aquela área que eles tiveram já não tenha mais as plantas, mas tem o registro que a planta estava lá. Aqui é bem interessante porque aqui é dentro do Politécnico, mais ou menos onde tem hoje a estação meteorológica. É porque aqui, ó, eu tive que cortar a foto, mas dá para ver aquele prédio da engenharia lá. E assim, esse legado aí de coletores, bom, o pessoal mais antigo foi fazendo a cama para que os novos pudessem trabalhar em cima dos dados. Então, com os herbários, já com bastante amostras, a coleção do PCB, do Gert, esses professores especialistas aqui conseguiram... a Miriam não é professora, mas está sempre lá vinculada também. Tem outro professor também, da taxonomia, que é o Eric. Mas os que eu consegui foto aqui são esses. Ó, o professor Paulo Labiak, que inclusive no livro Montanhas do Marumbi, ele que escreveu o capítulo de vegetação no Marumbi. A Miriam, a esposa dele, ela fez o mestrado dela lá em cima, com polinização de uma bromélia que dá lá na altitude, lá no Morro do Boa Vista. Esse aqui foi meu orientador, que é paulista, o professor Renato Goldenberg, e o professor Armando Serve. Então, compilar, eles já tinham bastante coisa em herbário, lógico, ainda sempre precisa mais, né? Mas assim, eles já conseguiram compilar e mostrar algum tipo de resultado em publicação, que foi a produção da primeira lista de plantas vasculares do Paraná, que tem uma lista ali revisada por especialistas, lógico, ela já está um pouco desatualizada, porque os nomes vão mudando, alguém coleta uma planta que não foi coletada no Paraná e essa vai sendo incrementada. Essa obra aqui foi desenhada por uma ilustradora botânica chamada Diana Carneiro. Então eles escolheram para representar o Paraná, a paisagem aí dos Campos Gerais. Eu acho bem bonito esse desenho aí, por isso que eu coloquei. Então assim, eu também trabalhei no herbário ali durante um bom tempo e eu tive contato com vários professores, né? E era bem legal assim, porque eu ficava escutando o que eles falavam, eles tinham muita experiência, né? Esse aqui foi um professor que acabou indo para a Federal, mas ele foi o fundador do herbário do INPA. É um dos maiores conhecedores da flora amazônica, o professor William Antônio Rodrigues. Ele está com, acho que uns 93 anos de idade. É muito legal escutar as histórias das coletas dele. Então, assim, isso nos motivou a ir atrás, continuar coletando, né? Isso aqui já deve ser por volta de 2011, uma vez que eu fui coletar no Itatiaia, lá. Olha lá o visual, a região dos prateleiras lá, aqui o meu colega. Então a gente nem chegou a subir no cume, porque na época não tinha essa noção de escalada, assim, e também não tinha planta no cume, era só pedra, né? Então a gente acabou coletando mais na pedra do altar, fomos para prateleiras, e trouxemos várias plantas de lá. Então assim, continua até hoje, sempre que tem oportunidade, Marcelo vai coletar, opa, me leva junto. Eu não sei o que tem lá, vai que tem alguma coisa boa para mim. E nessa aí eu acabei fazendo viagem com várias pessoas, né? Aqui é o dia que estávamos eu, o Feltz e o Marcelo subindo lá para a Mulher de Pedra lá. Olha lá o visual do cume lá, olha o Feltz aqui e lá os Três Picos. Por mais que é interessante que você vai consultar, alguém já coletou nesse lugar, é muito pouca gente coletou, porque é longe para chegar lá. Então aqui é uma foto do broto, uma vez que eu fui coletar com ele, era novinho ainda, magrinho. Aqui ó, eu coletando lá no Quiriri, tá bem magrinho ainda. Aqui ó, a vez que eu fui lá na Serra dos Órgãos, lá chegando na Pedra do Sino. Inclusive tinha uma planta que o Glaziot coletou, tinha um material, eu e o Marcelo, que é o meu colega que foi junto comigo, o outro, não o broto, o Reginato, a gente pegou a planta sem flor,
trouxemos para cá, de repente a menina que fazia lá doutorado no mesmo laboratório que a gente falou, cara, vocês acharam a planta que eu estou procurando. Tal, era uma coleta do Glasiot, que só tinha uma coleta, se era conhecida, e a planta está lá. Quer dizer, o Jardim Botânico do Rio é a maior instituição de pesquisa, só que os cariocas não sobem aí para coletar. É impressionante. E isso, eu tenho vários exemplos de plantas do Rio de Janeiro que a gente desceu do carro, opa, tá ali a planta, estava do lado. Aqui ó, o Lozano, que também é um colega, ele, o marido da Bianca, alguma vez que nós fomos lá na Serra do Capivari, várias vezes eu precisava ir coletar no lugar, eu falava, vamos comigo lá, Lozano, e esse pessoal sempre parceiro, né? Então, assim, devo muita ajuda dos meus amigos que foram comigo, ou me deram carona para ir nesses lugares. Aqui, uma vez que eu fui lá por Petrópolis, para a Serra dos Órgãos também, esse meu colega aqui agora virou professor lá da URGS. Então, assim, só voltando aqui um pouco ao Paraná, assim, o Paraná ele tem bastante informação já de coleta, de dados, assim. Lógico, a gente sempre precisa coletar mais, porque isso não tem fim. Mas, por exemplo, ó, existem trabalhos que descrevem bem as fisionomias de vegetação do Paraná, como o trabalho lá do Roderjan, que é da Engenharia Florestal da Federal. Tem trabalhos mais antigos, mas esse é bem legal porque ele é bem ilustrado. Ó. Consegue ver a vegetação do Cerrado, ó, a vegetação aqui da Floresta Atlântica, a Mata Araucária, o mangue. Mesmo outros pesquisadores lá da Engenharia Florestal, eles sempre gostaram mais lá na Engenharia Florestal, principalmente de estudar os ambientes, assim, a questão mais, como é a fisionomia, a parte mais ecológica. E esse aqui é um trabalho do Tramujas, que, se eu não me engano, ele era um cara que era bem montanhista na época, não sei se era do clube, mas ele fez estudos lá na Serra Ibitiraqui, ó, ele desenhou as faces do Pico Paraná, onde tinha campo e tudo. Esse aqui também é uma representação do campo de altitude e do trabalho do Roderjan. E assim, eles fizeram várias listas, ó, a lista da flora alto-montanha e 4 serras do Paraná. Eles mostraram em vários lugares e comporam uma lista bem completa. Então, quem está indo coletar nesses lugares e quer saber o que é a planta, você já tem uma lista preliminar para você recorrer, saber, tentar buscar aqueles nomes. E aqui é só dos campos de altitude, ó, do Mokoshinsky. Então, assim, hoje em dia ficou mais fácil. A gente tem banco de dados, a gente pode pesquisar, por exemplo, eu quero saber quais as plantas de Curitiba. Eu venho aqui no Species Link, digito Curitiba, ele já me dá uma lista lá, 12 mil amostras e tal. Vamos supor, é só um exemplo, não sei se é isso. Mas ali você já tem uma lista preliminar para você trabalhar. Ó, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, muitas têm imagem ou não. Então ficou mais fácil. Imagine, os antigos não tinham esses recursos. E outra coisa, a flora do Brasil. Então, assim, a gente tem a sorte de ter o Jardim Botânico do Rio, a pesquisadora Rafaela Forza, que coordenou a elaboração da flora do Brasil, que foi teve uma vez a reunião da COP aqui em Curitiba, né? E aí tiveram vários metas e objetivos, e uma delas era compor a lista de espécies do Brasil, porque o Brasil é um dos países mais diversos, mas não tinha ainda uma flora organizada e de consulta, assim, fácil. E aí eles organizaram essa flora do Brasil. Então, assim, eu posso buscar aqui dentro, por exemplo, o gênero tal para a Mata Atlântica do estado do Espírito Santo. Ele já me dá uma lista das espécies. Olha lá. Essas espécies aqui, ó, elas têm o nome certinho para quem precisa ter a grafia dos autores, lista de sinônimos. Se tem alguma outra planta, se você está procurando um nome que não tem prioridade, ele vai te mostrar, ó, esse não é o nome certo, esse aqui que você deve usar. E tem fotos, tudo. Então, assim, facilitou bastante, sabe, hoje em dia o nosso trabalho. Tem descrições, né? Tem chave. Ó, tem fotos de cicatas para você se referenciar e mapa para dizer onde é que a planta ocorre, onde que ela foi descrita, se ela é nativa ou não. Certo? Então, assim, ó, e esse próprio repositório do Species Link, você vai lá e busca por uma coleta. Se essa coleta já foi fotografada ou ela foi fotografada em campo, é possível que você inclua isso na base de dados. Então, por exemplo, essa aqui, ó, você pode buscar lá no Species Link, broto 5404. Vai aparecer essa aqui, ó, que é a Lavoisiera alba, uma planta que ele coletou lá em Minas Gerais, Gouveia. E além da foto de cicata, você tem foto das plantas vivas.
Então imagine se o Gert, essa turma tivesse esse recurso, eles estavam voando bem mais longe que a gente, né? E agora eu vou falar um pouquinho de algumas descobertas minhas, vou tentar ser rápido, assim. Assim, eu fiz trabalho com filogenia, com cromossomo, tudo, mas a parte que eu gosto mais é a parte de taxonomia, que é fazer chave, descrever espécies novas, até porque eu sinto uma necessidade muito grande no grupo que eu trabalho. Às vezes você pega, vem as plantas, essa planta não tem um nome ainda. É muito comum, principalmente em gêneros grandes, difíceis. Então a minha parte principal na taxonomia que eu tenho me dedicado esses últimos anos é a descrição de espécies novas. Assim. Então assim, essa aqui foi a primeira espécie que eu descrevi, que é uma planta ali de Jaguaraíva, a Quetogastra saxicula. É bem bonita a planta, ela é como se fosse uma quaresmeira baixinha, só que ela tem os estames geralmente amarelinhos nesse gênero aqui, ó. E elas são flores bem menores. Mas essa planta aqui, ela só ocorre, olha só que bonita a planta, ela só ocorre nas margens do rio Jaguaraíva, aquela bacia hidrográfica do rio Paranapanema. Até na época, essa coleta veio do Parque Estadual do Cerrado. É um lugar, quando você chega no parque, se você quer descer para o rio, você vai ver assim que o rio é muito escarpado. Você vai ter que descer com corda, algum lugar é muito difícil você ter um vão para passar. E aí, uma vez, o Leonardo von Liesingen, esse cara aqui, que foi quem coletou essa planta e me mostrou e me chamou a atenção, me levou lá. Então, foi ele que me deu esse presente, aí, a primeira espécie nova que eu descrevi, e ele foi muito gentil comigo. A gente faz isso, os botânicos, fica lá em casa, eu te levo para coletar. Graças a ele, eu sou muito agradecido, mas só que, infelizmente, agora 2 anos atrás, mais ou menos, ele acabou falecendo. Então, eu queria agradecer, prestar minha homenagem aí, porque ele era um cara muito bacana. Inclusive, um grande botânico. Ele também fez mestrado aqui na Federal, tudo. Essa aqui é uma planta das que eu mais gosto, que eu descrevi, que é a Pleroma caissara, que é aquela que eu tinha mostrado o cartãozinho lá, que é como se fosse uma quaresmeira, só que, diferentemente dessas outras, que mudam de cor, ela sempre fica com a pétala roxa. Às vezes só na base da unha aqui que fica um branquinho, assim, ó. E é uma planta com uma flor grande, muito bonita, ela é muito comum no litoral, assim. Então, olha só o tamanho da árvore, ó. Como é que alguém não tinha descrito isso ainda? O que aconteceu é o seguinte, eles identificavam com outro nome de uma parecida. E aí, depois de estudar bem, eu falei, não, isso aí é diferente. Porque daí eu consultei mais herbários, consultei bastante coisa de bibliografia, vi todas as plantas desse grupo, e eu falei, não, essa não é. Isso aí merece um nome. Inclusive, a planta que eles chamavam é uma planta lá de Minas, de Caldas, não tem nada a ver. Também eu descrevi uma outra espécie bacana, que é a Pleroma guartelaense. E ela meio que, as maiores populações dela são no Guartelá. Recentemente eu encontrei uma coleta também do Parque Estadual do Cerrado. Mas é uma planta muito bonita, ela é muito parecida às vezes com a Pleroma ratibach, só que ela tem o panto menor, as estruturas são diferentes. Olha lá, é bonita a planta. Aí, como eu gosto bastante desse grupo, aí eu acabei me dedicando mais a um grupo de quaresmeiras, que são as plantas do complexo heteromalo. Tem uma espécie que chama-se Pleroma heteromalo. Ela tem um padrão de flor que é muito parecido para essas espécies, mas daí as folhas mudam muito, as estruturas de detalhe da flor também, se você analisar, tem diferenças. E aí o cara que tinha revisado isso, ele chamava tudo de heteromalo. E ele botava um monte de planta tudo na sombra, assim. Daí eu falei, não dá. Aí eu tive acesso a muito material do Espírito Santo, acabei indo coletar lá através de um projeto. E na primeira vez que eu fui lá, eu já descrevi 3 já. Sim, porque tem bastante mesmo. Ó. Essa aqui é a Pleroma costato calyx. Eu botei assim esse nome porque ele tem o cálice costadinho, tá vendo? Aparece todo sulcadinho assim. É uma planta muito bonita da região de Mantenópolis. Hoje em dia, quando eu vou publicar, em vez de desenhar, como eu não tenho grana às vezes para ilustrar tudo e é caro, então eu tiro fotos na lupa e eu monto essas pranchas assim de foto, que as revistas aceitam também. E é legal porque quem está comparando a planta consegue ver. Eu não deformei, né? Tipo, quem desenha às vezes pega aquela estrutura, já passar, já deforma. E aqui é a coisa como realmente ela é. Essa aí é de Inselberg, lá do Espírito Santo, quase divisa com Minas.
Essa aqui é a Pleroma colmaniana. Esse Colman, aqui, Ludovic Colman, é um francês que se enraizou lá no Espírito Santo. E o cara coleta muito, é um botânico, ele estuda bastante begônia. E ele já tinha nos mandado muito material interessante. E aí eu com o meu orientador decidi, vamos fazer essa em homenagem ao Ludovic. Porque a gente faz isso, né? Um homenageia o outro quando o cara realmente merece, né? Mas você vê, ó, todas essas plantas têm um padrão de flor muito parecido, ó. Mas se você reparar nas folhas, tudo, já são coisas diferentes, ó. Tá vendo? Essa aqui tem um fruto bem alongado, os ramos bem alados, e ela é um arbusto bem grande, muito bonito. Ela ocorre, o tipos é lá da Pedra da Onça, mas ela ocorre em outros lugares no Espírito Santo também. Aqui eu não tenho foto da Pedra da Onça, eu peguei essa da internet só para ilustrar, mas são iselbergs, né? Verdadeiras panelonas de pedra, assim. E cada lugar que você vai que tem essas ilhas de Inselberg, você acaba encontrando uma espécie diferente. Aqui é a Pleroma subsessile, que é uma que não tem pecíolo, a folha bem justinha e a folha bem áspera, parece uma lixa, do Altos Três Pontões. Aqui também peguei lá de Afonso Cláudio. Ela também dá nas pedras, assim, ó, onde tem um pouquinho mais de solo, vegetação não na pedra nua. Aí, pô, eu fui lá aquela vez e descrevi 3, mas eu tinha visto coisa que eu falei, cara, dá para descrever mais 4 aí ainda. Daí eu fiz um outro também artigo, daí já com um outro colaborador, porque ele que tinha coletado algumas das plantas, que é o Cláudio Nicoletti Fraga, e junto com o Ludovic. Essa aqui é lá da Pedra do Elefante, Nova Venécia, que é um lugar até que o pessoal vai, eu vejo que o pessoal vai escalar lá, né, tudo, que é a Pleroma cuculatum. Ela tem uma bráctea, como se fosse uma folha modificada que cobre o botão floral, que ela parece um capuz, assim, ó. E aí isso em latim quer dizer isso, né? Cuculatum. É meio que uma coisa bem... que só ela tem, por isso que eu usei esse nome. E olha só que legal aqui, ó, os estames, eles têm tricomas glandulares, olha só que bonito, ó. Bem bonitinho. Lá da Pedra do Elefante. Essa aqui é a Pleroma fontane também, homenageando um outro coletor lá, que o cara coletava demais, tinha que dar uma planta para ele nova, tinha muita coisa boa dele. Daí essa aqui é lá do Alto Misterioso, tudo no Espírito Santo também. Essa região aqui, ó. E aí também tem essa do Forno Grande, que é uma montanha, essa aqui eu não cheguei aí coletar, mas assim, o pessoal tinha coletado bastante, tinha foto. E como eu conhecia bem o grupo, eu falei, não, vamos fazer, eu faço aqui, vocês mandam foto. Esse lugar não cheguei aí. Mas olha só, não parece uma Anhangaba capixaba, ó. Bonito pra caramba a montanha. E lá também da Pedra do Elefante, a gente, que é o município de Nova Venécia, tem essa planta que só tem lá, que é a Pleroma venetiense também. Tinha muitas coletas já, desde 2001, mas ninguém tinha se arriscado a publicar. Só que olha só, você pode ver o padrão da flor, apesar de ser parecido, até o tom da coloração é diferente, a forma da folha e o tipo de tricoma, que é as plantas têm pelos, né? E eles às vezes têm várias formas, e isso serve para a gente comparar. Aí também, mais recentemente, desse grupo aí que eu gosto, que é o Heteromalum, é o grupo que tem maior reserva de espécie nova, que é difícil, e aí ninguém se mete muito, aí a gente vai e aproveita a situação. Daí, esse aqui são plantas que eu descrevi em parceria com o Paulo Gonella, que é um botânico lá de Minas Gerais. Na verdade, ele é paulista, mas ele está na Universidade de São João del Rei, e ele acabou fazendo muitas coletas num lugar chamado Serra do Padre Ângelo. O Feltro chegou aí lá, eu não fui. É esse cara aqui, ó. Ele ficou famoso nas internets porque ele descreveu uma espécie de planta carnívora, a Drosera magnífica, que ele encontrou lá, que tem umas folhas enormes, ó. Quem já viu essas plantas carnívoras que a gente tem na serra aqui, vermelhinhas, são bem pequenas, né? E essa aqui é uma planta totalmente diferente que ele trouxe esse lugar. E aí, na Araçatuba tem bastante na montanha. Às vezes a gente não observa muito que estão por baixo do capim, mas geralmente em lugar que é campinho úmido. Isso que eu sempre vejo. Daí esse cara aqui ficou famoso, ele começou a coletar, e falou, pô, se estou achando coisa nova do meu grupo, vamos ver se achamos para os outros também, né? E aí ele começou a coletar, eu acho que ele já descreveu mais de 20 plantas novas desse lugar aí. Que assim, é uma área de campo rupestre que fica mais ao leste, assim,
como se fosse ela fica mais a leste da Serra do Cipó e ela está meio numa zona de mata. Então, um lugar totalmente isolado, onde a gente poderia esperar, talvez, realmente isolamento, novidades para as plantas, né? Porque um dos processos de surgimento de espécies é o isolamento. Então, essa aqui é uma que a gente descreveu lá da Serra do Padre Ângelo, é muito bonita essa espécie aqui, a Pleroma brevicomosum, porque ela, dentre as espécies de Pleroma, ela tem pouco tricoma. O tricoma é bem curtinho. E chega uma hora, minha gente, que a gente já não tem mais nome para usar para as plantas, porque já tem 200 espécies publicadas, o melhor nome já foi usado, você tem que achar uns nomes, por mais que feio, a gente tenta achar o mais bonito, mas assim, o importante é dar um nome para ela publicar, né, para mostrar que ela existe. Brevicomosum. Essa aqui é uma planta que, na verdade, não fui eu que escolhi o nome. O Gonella, ele não ia participar, mas ele falou, pô, esse cara é o meu guia lá, ele que me mostrou as bimbocas, tudo dessa serra aí, cara. E eu já, a partir dos lugares que ele me levou, a gente já achou essas 20 plantas. Você concordaria de a gente colocar essa planta aqui com o nome dele? Eu falei, não tem problema, o cara é de lá mesmo, ele teve um papel importante, ajudou vários botânicos, e a gente escreveu essa planta de lá. Essa tem populações bem grandes. Inclusive da Serra do Padre Ângelo, teve um botânico que já faleceu, Renato Melo Silva, que uma vez ele escreveu lá, que, nossa, achei um lugar diferente, ele achou várias espécies que ele nunca esperava achar lá, e ele escreveu, ó, isso aqui é um lugar interessante para os botânicos irem lá. Essa caetanóia aí, ó, ela raramente ela fica com a flor branca, é como se fosse assim, né, é igual ter um olho azul, né, mais raro, né. Mas tem a mesma espécie, pode ser branca também. Daí, ó, essa aqui é a foto que está lá nesse artigo desse Renato Melo Silva, que fala da Serra do Padre Ângelo, que aqui é o morro do, sei lá, do Padre Ângelo. E justamente ele já tinha publicado isso há muito tempo. E essa planta que está ali, ó, é aquela que a gente publicou. E ela também ocorre lá nos 7 salões, onde vocês foram coletar, né? Aí também descrevi essa aqui, que é a Pleroma miconiifolium, que ela é uma pleroma que tem folha de micônia, que é muito parecida com a folha de um outro gênero de Melastomatácea, e que ela tem domácea. E micônia tem muita domácea, e em pleroma é incomum. Daí eu que sugeri esse nome aqui, é que ser a pleroma com folha de micônia. É uma planta bem bonita, assim, ó. Lá de Santa Rita do Itueto, tá? Essa pedra é da Santa Rita. Essa aí é de granito, as outras são de campo rupestre. E essa aqui também, a Petrofilax, lá da Serra do Padre Ângelo e da APA do Paredão. Ocorre em Conselheiro Pena e Itueto. É bem parecida com a Caetanóia, mas ela tem a folha peciolada e o tipo do tricoma, se você olhar ali, ele parece um pinheirinho, assim, ele é todo dendrítico, parece uma árvore. E o outro não, ele é único. Então essas coisas são diferenças. Além de outras, né? Outra coisa que eu gosto é um outro gênero, que foi o gênero que eu estudei no doutorado, que são as plantas mais de campo. Especialmente ali na Serra Geral e montanhas, assim, elas gostam muito. Então aqui foi uma vez que eu fui lá no Quênia Montenegro, umas coletas com esse meu colega aqui, e a gente achou muita coisa. Algumas delas ainda nem consegui descrever. Então, ó, esse aqui é já do gênero Quetogaster, que são aquelas pequenininhas lá. Eu descrevi 4 também, aqui do sul do Brasil. Eu vou mostrar agora aqui. Essa aqui é a Quetogasta cordeiroi. Eu acabei homenageando o Juarez Cordeiro, que é um técnico aqui do Jardim Botânico. Pô, ele trabalhou anos e anos, já se aposentou. Várias espécies novas, usaram coletas dele para descrever, mas nunca ninguém homenageou ele. E um dia, eu conversando com o Marcelo Broto lá, a gente falou, cara, vamos começar a homenagear esse pessoal que trabalhou aqui. Falei, cara, demorou, porque nome também tá difícil para achar, as plantas já tem um monte de nome usado, vamos dar esse aí em homenagem a ele. E a coleta dele era uma das coletas mais bonitas que eu tinha visto. Esse cabra aqui, ó, muito gente boa. O Juarez, quem foi lá no museu aí, conheceu, era uma figura, muito, a gente rir, super prestativo. E ele ficou bem feliz quando a gente deu essa última homenagem para ele, porque ele acabou se aposentando e levou alguma coisa, né? Essa aqui é uma das plantas mais bonitinhas que tem desse grupo também, as maiores populações estão ali no Pico do Capivari ali.
E eu já tinha visto coleta dessa turma e eu falava, cara, essa planta é diferente, cara, olha essa folha aqui, ela não é igual, ela secava com a folha grossa. E aí, depois de estudar bem, eu também tenho lá no Pico Paraná e na Serra da Bocaina, ali em Bocaiúva do Sul. Daí eu acabei batizando de crassifólia porque ela tem uma folha bem espessa. Olha ela aqui. É bonita a planta. Inclusive eu já tive em vaso em casa. Ela cultiva bem, é porque ela tem uma estrutura que a gente chama de xilopódio, que ela é bem resistente. Então, você tira o xilopódio, bota na terra, ele rebrota. E olha só a cor das anteras, assim, um vinho muito diferente. Essa é bonita. E tem ali no PP também. Aqui foi durante... Bom, eu comecei a subir montanha ali em Santa Catarina, né? Na época da faculdade, e a gente ia para o Monte Crista. E aí eu comecei a ir lá e coletar no Quiriri e também a mesma coisa. Cara, essa planta não é as conhecidas, não é as conhecidas, até que um dia eu encontrei a dita cuja. Essa aqui, ó, a Quetogasta cristaensis. E até então a gente só conhecia do Crista, né? E ali perto, assim, Pedra Cabeluda e tal, mas eu nunca tinha visto em outros locais. Mas essa era muito diferente, porque ela tem a folha com os tricomas bem longos, assim. A planta é diferente. E essa folha embaixo bem roxa, assim, ó. Uma coisa bem típica dela. E aí agora recentemente, fomos eu, o Goroba e o André e o Marcelo, a gente acabou encontrando mais ali na região da Pedra do Lagarto e tudo. É até bem legal, porque é um registro que a planta ocorre... vai sair uma, vai sair. Se você der um apoio às pesquisas, né, por que não, né? Essa aqui é a Quetogasta rio-grandensis, que eu descrevi lá do Parque Rio Tainhas, que é uma região de campo, assim, é Serra Geral, mas é o Rio Tainhas, que é um parque estadual, é bem bonito o lugar. Ela é bem perto dessa cachoeira aqui que chama Passo do S, que é um lugar assim que você passa por dentro do rio com o carro, assim, então, inclusive até teve um acidente uns anos atrás, um carro foi passar lá na frente e quase desceu a cachoeira abaixo aí. Aí, ó, com meus amigos de coleta, a gente atravessava. É bem interessante, tinha que atravessar certinho. Pra cá já era um buracão, assim. Tinha os lugares que a gente via que onde o cavalo passava, onde a gente ia passar. Aí também, essa aqui é bem interessante, porque era uma planta que já tinha muito herbário e todo mundo chamava de Quetogasta gracilis. Só que depois de tanto estudar, eu vi que a gracilis, pô, corre até o México lá e tinha essas populações aqui que eram só nessa área de campo, que tinha uma morfologia diferente. Daí essa aqui, ó, Quetogasta conhoniana, eu homenageei o conhô. E ela varia bastante, ó. 4 pétalas, 5 pétalas, pétala branca e até 6. Mas ela tem como característica esse indumento bem típico dela aqui, ó. E aqui, no caso, a época não fui eu que paguei, daí saiu um desenho. Aqui, ó, apesar de também não ter ido na Serra do Carajá, apareceu uma novidade da Amazônia, porque essas plantas não são muito da Amazônia, que é a Pleroma carajazense. Tinha uma menina que estava trabalhando lá, me mandou a amostra, falei, cara, isso é diferente. E aí a gente descreveu também, lá da Serra do Carajás. Essa aqui, ó, Pleroma carajazense. É bem bonita, uma arvoreta, assim. Podia ser usada para ornamentação, né? A gente fica sempre plantando espécies exóticas aí, por que não usar os manacás, né? E aqui foi uma planta também que foi bem legal, que a gente homenageou o Joel, que é um dos técnicos do museu, ali o mais antigo. Mesma coisa, ele era meio triste que ninguém tinha homenageado ele ainda. E aí era difícil de achar a planta, porque tinha uma coleta e a gente não tinha achado mais nenhuma. Aí um dia eu fui no herbário, eu estava atualizando lá, e eu olhei a planta, opa, achei mais uma coleta, isso é novo. De onde que é? Coleta do Joel. E aí eu consegui achar de novo a planta, porque esse lugar que tinha a primeira coleta, que era do Matias, acabou que virou uma pedreira, a gente chegou lá, só tinha barro e pedra, e não tinha mais. A gente foi em volta, não achou. E aí, a partir da coleta dele, lá em Castro, a gente achou de novo as populações da planta. Só que foi bem difícil, eu estava me batendo para achar, eu falei, cara, preciso chamar alguém que seja bom de coleta e que vai querer se meter no banhado comigo. Aí eu falei, vamos lá, broto, na hora, vamos. E aí a gente foi lá coletar essa planta. Essas aqui, acabou que a gente usou as fotos do broto, ele tem uma máquina profissional boa, ficou bem bonito, né? E essas aqui eu fiz na lupa, com os detalhezinhos, mas é uma planta bem bacana também, bem diferente. Inclusive agora a gente vai tentar ir lá coletar sementes para trazer mais para cultivar.
Então, assim, tem muita coisa ainda por sair, galera. Isso aí é coisa em preparação. Se deixar, a gente fica a vida inteira descrevendo plantinha atrás da lupa. E cada vez que você vai estudando mais, você vai achando mais coisa. Isso aqui é coisa que está para sair ainda. Ó, aqui também. Aqui também, ó, os standzinhos, comparativo. Essa aqui é uma planta aqui de Curitiba, que também tem coleta que não foi descrita ainda, que eu acabei encontrando mais recente. Mesmo dentro de Curitiba, aqui numa área de campo que tinha. Aqui ó, a turma da montanha, aqui ó. Esse aqui foi durante o dia que você noivou lá no Caratuva. A Bianca fez o noivado dela lá no Caratuva, nós estava lá, ó. Só de curiosidade aqui, tem algumas plantas que têm o nome de localidades do Paraná. Por exemplo, essa aqui é uma espécie que foi publicada já faz um tempinho. É a Mimosa tucumense. Ela foi encontrada lá no Morro do Tucum. Lá. Essa aqui foi durante uma saída que eu fiz com meus colegas lá pro Quiriri. Esse aqui é o Giovanni, esse aqui é o Werner. Ele é de Joinville, inclusive a galera da escalada deve conhecer, porque ele é escalador também, frequentava bastante lá, o braço esquerdo, essa região. E a gente foi pro Quiriri porque a mãe dele, aquela casinha lá do Santiago, acho que chama de Santiago Compostela, aquela que tem lá na centro do Rio Três Barras, a casinha de pedra. A mãe dele era sócia na construção, então a gente conseguia passar pelo Schneider, tudo, subir por cima e ir lá. E fomos lá e levamos esse colega nosso aqui que estuda um tipo de samambaia que é aquática, que parece uma cebolinha. Falou, pô, vamos ver lá se naqueles riozinhos de campo de altitude tem umas plantas. Pô, não deu outra, já de... Olha lá. Até a Giovanni, se estiver vendo aí, ô cara, você lembra que eu te prestei aquela meu sleeve lá até hoje, você não devolveu? Brincadeira. Aí aqui, ó, essa é a planta. E é bem, assim, ela não tá... Você tem que entrar por debaixo dos barrancos e o bicho passava frio, cara. Porque esses, tipo, ia lá no inverno, no verão, e essa água tá sempre fria, cara. Esse é o Isoetes quiririensis. Eu tava na ocasião da coleta. É planta endêmica ali do Quiriri. Então assim, ó, o Marcelo também já descreveu algumas coisas, né? Ele tem mais espécies escritas do que isso, mas eu decidi mostrar essa aqui que é o Cotia marumbiensis, né? É uma planta que homenageia o marumbi. Então assim, o Marcelo, como ele estuda as lauráceas, que geralmente tem plantas arbustivas, mas a maior parte delas são árvores. Então ele é um cara que ele tem que subir em árvore e por estar estudando árvore, é um dos caras aqui da região assim que eu acho que mais conhece de espécies arbóreas hoje dessa geração que ficou, é o Marcelo. E ele está sempre ainda trabalhando. Agora ele está lá no Espírito Santo coletando mais coisas, provavelmente subindo em árvore, procurando. Aí ele estuda o Cotia, na verdade, né? O Cotia, Nectandra, outros gêneros aí. Ó, aqui foi uma época que eu ajudei ele com coleta de semente, ele subia nas árvores e para coletar jequitibá, né, que é uma espécie ameaçada. Então também esse papel, esse conhecimento é importante para a conservação das espécies. Conhecer as espécies para ir procurar no lugar certo. Aqui é uma planta que o marido da Bianca também descreveu recentemente, é 2022, Sisyrhicium caratuvense. É endêmico ali da região do Caratuva. Você vê, você estava andando ali de bota, pisando na planta, a planta não era nem descrita. Fazendo fogo lá, fazendo fogueira em cima do Sisyrhicium caratuvense lá. Então assim, só para finalizar, acho que até passei, desculpe pessoal, do meu tempo, mas assim, olha, esse trabalho que a gente faz, a gente tem autorização para isso, né? Então, se você quer coletar, você precisa ter a autorização devida. Você não pode sair coletando por aí, botar planta, porque isso aí dá cadeia, dá multa, né? Então, assim, dependendo, se é uma unidade de conservação estadual, você vai no órgão estadual. Se é um parque nacional, você vai no órgão federal. Se é um órgão, você quer coletar dentro do bosque do Capão da Imbuia, é uma autorização municipal. E aí você tem que fazer essa documentação. Então não saiam coletando aí, não, vou fazer a minha parte, vou ajudar. Vai ser preso se for pego, né? Então assim, ó, agradecer a galera aí, nem todo mundo tá aí. Eu não tenho muita foto, assim, não sou um cara de tirar muita foto. Essa aqui foi, inclusive, acho que a galera passou no último ano aí que a gente foi no Pico X lá, ó. Então tá eu aqui, ó, com o meu uniforme de trabalhador da ferrovia. O Clodoaldo aqui, que é ali do Cosmo. O Silvio Calimã, que tá sempre aí também, é da MC. O Rafael aqui, o Broto e o Goroba lá, com a plaquinha do Pico X.
Valeu, galera. Vocês são meus amigos. Eu agradeço vocês pela oportunidade de conhecer essas montanhas aí junto com vocês. Aqui, ó, eu quero agradecer especialmente ao Goroba também, que é o cara que anda mais comigo. E se eu falar, pô, Goroba, vamos lá, vamos aí. Não tem erro. É parceria mesmo. Olha lá, aí era lá perto da Pedra do Lagarto aí. É isso aí, galera. Valeu.